Boa noite, igreja. Shalom Aleichem. Shalom. Que a paz esteja com todos. Amém. E não uma paz qualquer, porque Jesus diz assim que a paz que Ele dá não é como o mundo a dá. Não é isso? Que é uma paz que transcende todo o entendimento. É uma paz que não importa se o circo está pegando fogo, né? Não interessa qual é a situação, não importa. Não importa qual seja o nível da dificuldade, não importa qual seja o grau do problema, não importa. Quando nós estamos diante de Deus, Ele é poderoso o suficiente para resolver toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Ele é Deus. Se você crê, Ele é Deus. Mas se você não crê, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A Bíblia fala, a palavra de Deus, que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós nos submetemos ao senhorio do Deus vivo, quando nós não simplesmente verbalizamos que Jesus é o nosso Senhor, mas nós entendemos essa condição e nos submetemos à vontade dEle, não interessa o que aconteça, dando certo ou não dando certo, Ele é Deus, porque Ele sabe o porquê de cada coisa, e Ele é justo. Irmãos, Ele é justo. Quando Ele fala que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Imagina que você está caminhando, está olhando em volta, está enxergando aquilo que está ali diante dos teus olhos. Quem é motorista, né? Imagina você dirigindo à noite, você enxerga até onde o farol do carro alcança, ilumina. Mas Deus é mais alto do que tudo isso. Os seus pensamentos são mais elevados do que tudo isso. Ele enxerga lá adiante. Às vezes nós queremos coisas absolutamente imediatas. Eu não sei se você é assim, eu sou assim. Eu sou imediatista. Eu falo do Natan, que ele é ansioso. Eu sou pior que o Natan. Natan, ele é ansioso porque puxou por mim, porque eu sou ansioso, eu assumo isso. Quando eu quero uma coisa, eu quero o quanto antes. Só que, lógico, hoje em dia, na minha maturidade, eu já tenho sido trabalhado, eu já tenho sido conduzido a experimentar o processo de Deus na minha vida. Porque Deus é fantástico nos seus processos. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito dos processos de Deus. Quantos aqui já enfrentaram os processos de Deus na sua vida? Olha, eu vou dizer para você assim, sem medo de errar. Eu vivo um constante processo. E eu arrisco até dizer que se você está por aqui ainda, é porque você também tem um processo. Amém? Amém. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia, para a gente não ficar enrolando muito tempo. Hoje é dia de Santa Ceia. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. No Novo Testamento, esse é o segundo livro que você vai encontrar aí. Muito embora dos 4 evangelhos tenha sido o primeiro a ser escrito, ele ocupa na Bíblia o segundo espaço aí, o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Eu quero agradecer aqui, enquanto você acha a tua Bíblia aí, eu quero agradecer a Ellen, a Érica. Dentro da Érica tem a Laura, né, que não veio voluntariamente, mas veio trazida, né, e o João, né, que o João e a Érica fizeram a Laura, né,
E a gente está aqui curioso para ver como é que vai ser essa carinha. Com certeza vai ser uma menina linda, né? Vocês dois são lindos, são um casal muito bonito. Tenho certeza que o bebê não vai ficar para trás. Amém? E o Fê, né, Fernando? Que legal te ver aqui, filho. Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo. Amém? Você sabe que aqui a casa é tua, né? Então é isso. Acharam aí o Evangelho de Marcos? Acharam? Capítulo 1. O Hernani já é de casa, né? Marcos capítulo 1, verso 16. Diz assim: caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Uau! Não teve enrolação, Betinho. A Bíblia está sendo muito clara aqui. Naquele mesmo momento, eles estavam fazendo ali, eles estavam preparando, jogando suas redes, estavam pescando. Jesus fala: olha, vem comigo e eu vou fazer vocês pescadores de homens, pescadores de gente, pescadores de pessoas. E imediatamente, no mesmo instante, eles largaram o que eles estavam fazendo e foram atrás de Jesus. Olha, irmão, isso aqui é algo fantástico, porque, vamos falar a verdade, homens simples, homens práticos, trabalhadores, pessoas que precisavam ali no seu dia a dia. Lá não tinha as leis que nós temos aqui, né? Não tinha nenhum tipo de 13º, de férias, de sábado e domingo, não tinha absolutamente nada das proteções que as nossas leis trabalhistas nos oferecem hoje. E quando eu digo hoje, eu digo aqui no Brasil, porque se você for nos Estados Unidos já não tem. Lá eu vi pessoas idosas trabalhando no mercado ali, checando sacolas, porque você não passa ali no caixa que nem nós passamos aqui, né? Você chega lá, você passa as suas compras ali, você mesmo paga, você mesmo pega o troco. E aí, a hora que você está saindo, tem umas pessoas ali que checam, assim, aleatoriamente, meio que por amostragem. Se você pagou, pede ali teu ticket, dá uma olhada no carrinho, nas sacolas, vê se mais ou menos bate o que você tem. E geralmente essas pessoas são pessoas idosas. Pessoas que aqui no nosso país já estão aposentadas, já estão jogando dama na pracinha, já estão dando de comer para os pombos. Né? E lá não, os caras estão trabalhando. Agora vamos voltar lá para a beira do mar da Galileia, para aqueles pescadores, aqueles homens rudes, rústicos, né? Que ouvem de Jesus essa frase. Pensa, os caras estão lá trabalhando, param louco, ok? Fala: olha, vem comigo, larga o que vocês estão fazendo e vem comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E sabe, irmãos, eu tenho uma convicção, até eu estava falando sobre isso na aula da Escola de Líderes essa semana. Muita gente acha que o Espírito Santo, ele só veio no Pentecostes, né? Ou que ele veio a partir do Pentecostes. Só que na verdade não é bem assim. O Espírito Santo, ele está, assim como a própria figura de Jesus, ele está pleno na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Quando Deus está criando as coisas, está criando, né, o mundo, através da sua palavra, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o poder criador de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, ele criou todas as coisas. O primeiro capítulo do Evangelho de João fala muito aberto e claramente isso. Então, estava lá
Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. No original hebraico ali, estava chocando como uma galinha sobre a face das águas. Aí eu pergunto para vocês, tem o Espírito de Deus, tem Deus Pai, tem Jesus, tem o Espírito Santo. É isso? Então não é nem trindade, é 4. É lógico que não. É evidente que não. O Evangelho nos mostra que esse Espírito de Deus, ele veio sobre Maria e fecundou Maria. Já preguei sobre isso aqui. Ele fecundou Maria. Ele é o próprio Pai. O Pai e o Espírito Santo são a mesma coisa. Os judeus têm isso muito firme. Os judeus messiânicos que entendem que Yeshua é o Mashiach, Jesus é o Messias, eles têm essa convicção muito firme. Principalmente porque a base da essência da cultura, da religião judaica, é que Deus é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Essa coisa de ficar desmembrando Deus é meio complicada, é meio perigosa até. Então o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, ou o Pai, eles são maneiras de se referir à mesma pessoa. E ele estava lá, na criação. E ele estava lá no livro de Juízes, ele veio sobre Sansão, e ele veio sobre Davi, e ele se manifesta o tempo todo. E aí ele vem no começo do Novo Testamento e se manifesta fecundando Maria, original Miriam. E aí quando Jesus sai da água do batismo, ele se manifesta em forma corpórea de uma pomba e fala: ali meu filho em quem eu tenho prazer. É esse aí, ó, cara. Quer dizer, o Espírito Santo ele estava o tempo todo presente, manifesto, atuante. Porque o Espírito Santo é Deus. A Bíblia nos ensina que Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. E esse Espírito Santo, ele estava sobre Jesus o tempo todo. E o Espírito Santo, o João no seu Evangelho, ele fala que o Espírito Santo, ele convence a pessoa. Ele ensina a pessoa. Ele faz a pessoa lembrar de coisas. Então eu tenho para mim que quando Jesus chega na beira do mar, olha para aqueles caras e fala: olha, vem comigo, venham comigo que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Imediatamente o Espírito Santo toca aqueles caras e eles entendem, eles são convencidos, é simples assim, a seguirem a Jesus. E eles começam a caminhar com Jesus. Eu tenho o hábito de repetir aqui uma frase que era muito comum na boca do falecido e saudoso pastor Altair, meu pai na fé. O pastor Altair foi juiz, né, de toda a sua vida, um homem de uma cultura fantástica. Depois foi desembargador, né, morreu como desembargador. E ele, como juiz, ele enxergava as coisas de uma forma muito concreta, muito clara. E ele falava que a Bíblia ela é um processo histórico e espiritual da humanidade. Cansei de ouvir essa frase da boca dele. E eu concordo com ele. Por que processo, pastor? Talvez alguém se pergunte: como assim processo? Eu vou dizer para você, o processo ele é um apanhado de documentos, de registros, de relatórios que definem uma história. Por exemplo, quando você vai no Detran dar uma entrada na sua habilitação, você abre um processo. Aí esse processo começa com a tua identidade, com o teu CPF, com uma identificação visual tua, uma fotografia, uma biometria.
né? Que é uma informação direta a teu respeito. Aí você vai passar por uma avaliação psicológica, aí você vai passar por uma avaliação teórica a respeito de conhecimento de leis de trânsito, aí você vai passar por uma avaliação prática de direção, e cada uma dessas avaliações, o resultado delas é anexado no teu processo. Então você vai observando isso passo a passo. Pega o processo lá de habilitação. Se você chegar num ponto lá de a pessoa ter feito a prova prática e ter reprovado, se você parar no processo por ali, você vai falar: olha, essa pessoa não é habilitada, ela reprovou no exame. Só que dali 15 dias a pessoa pode fazer um novo exame, e nesse novo exame ela pode ser aprovada. Então, se você avançar um pouquinho mais no processo, você vai concluir que aquela pessoa, uau, foi aprovada. Então, como todo o processo, se você verifica apenas uma parte dele, você pode chegar a conclusões assim equivocadas. Você pode chegar a um conceito inconclusivo, para não dizer até errado. Quer dizer, se você observa o processo em parte, você não entende aquele processo. Você pode até fazer uma afirmação totalmente fora da realidade, se você não olhar aquele processo num todo. Isto posto, vamos olhar novamente para essa passagem que nós acabamos de ler aqui. Eu passei muito na Bíblia, então se quiser manter tua Bíblia aberta aí, ou se está no aplicativo do celular, você pode prestar atenção. Eu queria observar principalmente aqui o verso 18. Vamos olhar de novo o verso 18 aqui de Marcos 1. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Não dá a entender aqui, irmãos, que a conversão foi instantânea? Não dá? O que você acha, Márcio? Né? Os caras estavam lá pescando, Jesus aparece, falou: larga isso aí, vem comigo. Na mesma hora os caras largaram e seguiram Jesus. Não é, Paulo? A impressão que eu tenho aqui é que é instantâneo. O que você acha, Letícia? Não é? Não dá essa impressão? Instantâneo. Pedro estava lá com seu irmão, com mais alguns tal. Ela falou: não, vamos seguir Jesus. Mas vamos dar uma olhadinha, irmãos. Vamos avançar a fita, é coisa de velho, né? Vamos adiantar a fita aqui. Vamos para 3 anos dessa cena. Vamos avançar 3 anos depois dessa cena. Vamos ver o que a gente encontra no registro de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32. Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32. Nessa cena, por que eu afirmo aqui que são 3 anos depois? Porque nós sabemos que Jesus teve um ministério de 3 anos. Amém? Ele começa com 30, é batizado ali com 30 anos, e ele vai morrer na cruz com 33. E esta passagem aqui, que está em Lucas 22, ela está retratando o quê? Ela está retratando a última ceia, o momento em que Jesus senta para fazer o Seder de Pessach, o jantar de Páscoa. Já ouvi pessoas dizerem assim que Jesus não era dado a tradições. Irmãos, fala isso quem não lê a Bíblia, quem não estuda. Jesus era sim um homem de tradições. Jesus era judeu, cumpriu com cada uma das tradições judaicas. Mateus, no seu evangelho, que é destinado para judeus, tanto é que é o único livro do Novo Testamento escrito em hebraico. Mateus, ele tem uma preocupação, durante todo o livro, ele tem uma preocupação em mostrar para as pessoas
que Jesus havia cumprido cada um dos quesitos da lei e que por isso ele era o Mashiach, ele era o Messias. Então a pessoa dizer que Jesus não era dado a tradições. Jesus ele estava em outro lugar, chegava a época da Páscoa, ele ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa, a Pessa. E aqui essa passagem de Lucas 22, Jesus estava sentado na mesa, sentado à mesa, num ceder de Pessa, um jantar de Páscoa. E aí a Bíblia diz que ele se debruça na mesa, olha para os discípulos dele ali, para os apóstolos, e fala: eu esperei ansiosamente participar dessa ceia com vocês. Aí ele olha para Simão Pedro e acompanha comigo aí verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Em algumas versões aí você vai encontrar: Simão, Satanás já foi pedir permissão para balançar o teu coreto. Não vai ter escrito isso, mas é mais ou menos. Satanás já foi pedir para mexer na tua vida, para abalar as tuas estruturas. Porque se peneirar como trigo, para quem quiser entender, quando eles colhem o trigo, a palha do trigo ela é mais leve do que o grão. Então eles peneiram a espiguinha ali e jogam para cima, que o vento leva a palha, que é mais leve, e o grãozinho que é mais pesado cai de volta na peneira. Uma forma de descascar o trigo. Então pensa no trigo sendo literalmente descascado. É um processo, né? Coitado do trigo. Pensa a situação do trigo. Joga ele para cima, ele cai pelado, continua agitando ele, joga ele para cima, ele cai mais pelado ainda. Quer dizer, é isso que Jesus está falando. Pedro, Satanás já conseguiu autorização para te expor, cara. Ele já conseguiu autorização para te jogar para cima, arrancar o que você tem e você cair na vergonha. Ele já conseguiu isso. Aí olha só, verso 32. Eu, entretanto, roguei por ti. Algumas versões aí, eu entretanto, intercedi por você. Roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Quem é que está passando dificuldade? Não precisa levantar a mão, porque vai dar vergonha, né? Vai falar: nossa, tanto crente em dificuldade isso. Mas é assim mesmo. Quer dizer para você que Satanás não chuta cachorro morto. Se você está em dificuldade, estamos juntos. O problema é se você dissesse: olha, pastor, não estou enfrentando dificuldade nenhuma, eu ia falar para você: ó, vai ver o que está errado na tua vida aí, porque se Satanás não está preocupado com você, você está... Né? Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Por quê? Porque quando você passa muita dificuldade, qual é a tendência? O que você acha, Jesus? A tendência é desanimar, né? Quem é que gosta de só apanhar? Eu tive um problema de rim uma vez, que eu fiquei 6 dias no hospital com a mangueira enfiada pelo ureter até meu rim, e cólica em cima de cólica, um sofrimento terrível. E chegou uma hora que a dor era tanta que a minha força física ela foi se esgotando. Eu entrei no hospital com 86 quilos, eu saí do hospital com 72 quilos. Tamanho foi o meu sofrimento. E chegou uma hora que a dor era tanta que eu falei: eu vou morrer. Vou morrer. E eu lembro que minha mulher estava do meu lado ali, e eu achei que ia morrer. O Urubatã sabe muito bem o que é isso, passou por essa situação também. E eu olhei para minha mulher e falei assim: amor, aconteça o que acontecer, não perca a tua fé. Não
perca a tua fé. Deus deu, Deus tirou. Se nós aceitamos o bem que vem do Senhor, nós não vamos aceitar o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E deverei para Satanás. Daqui minha mulher, ela é testemunha que foi assim, exatamente assim. Eu virei para Satanás e falei: Satanás, você está tentando me destruir. Você recebeu autorização para acabar comigo. Só que você vai agora, eu te amarro em nome de Jesus. Você vai ficar sentado aí nessa escadinha aí, do lado da cama. Você vai ficar sentado aí e vai me ouvir louvar o nome do meu Deus. Porque você não vai ouvir sair blasfêmia da minha boca. E comecei a louvar o Senhor. Irmãos, ali eu tive uma cólica terrível. E foi a última. E simplesmente as dores aliviaram e eu continuei minha caminhada. E ainda ganhei pessoas, né? Deus me levou me permitiu chegar naquela condição, porque muitas pessoas foram alcançadas naquele hospital, e inclusive um homem teve a sua vida salva dentro daquele hospital. Eu não vou me alongar aqui contando aquela história, numa outra ocasião eu conto. Mas houve uma pessoa, um homem chamado João, de 62 anos, que estava lá internado do meu lado para ter a sua perna amputada. E eu falei tanto de Jesus para aquele homem, que quando vieram para levar ele para amputar a perna, ele olhou para mim e falou: pera aí, eu só vou se o Elcio falar que eu posso, que eu devo. E a mulher dele que estava ali olhou para mim e falou: quem é esse cara? Para a gente passar por tudo isso que passou, e esse careca aí, que só nós sabíamos o que nós conversávamos depois. E ele pediu para que as pessoas saíssem daquele quarto e falou: Elcio, o que eu faço? E eu falei para ele: João, o que eu faço? Porque como é que você me bota numa escada dessa, cara? Ele falou: o que você falar eu vou fazer, porque eu vejo Deus na tua vida. E eu talvez tenha feito naquele momento a atitude mais ousada de todo o meu ministério, porque eu saí da minha cama, olhei para aquele homem e falei: Deus não trouxe você até aqui para voltar para casa sem perna. Ele chorava porque o maior desejo da vida dele era andar de bicicleta com um netinho de 6 anos. E eu impus as mãos naquele homem, declarei sobre ele a cura e falei: você não vai fazer essa cirurgia. Exija novos exames. E a perna dele estava 98% condenada pela trombose. E foram fazer novos exames. E aquela perna milagrosamente estava curada. E anos depois, aquele homem ainda ligava para mim, dizendo: Elcio, eu estou aqui andando de bicicleta com o meu netinho. Esse é Deus. Falei que não ia falar, acabei falando. Glória a Deus. A fé, ela tende a esmorecer quando você está sofrendo. A fé tende a esmorecer quando você está numa crise, quando as coisas aparentemente estão irremediáveis, quando você já tentou tudo e não deu certo. A fé, e aí Jesus fala: olha, cara, eu roguei por você, para que a tua fé não se esgotasse. Aí vem a grande virada nessa conversa. Olha só. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a tua fé. Aí não entendi mais nada. Isolando aqui esse verso 32, encontramos tu, pois, quando te converteres. Irmãos, não tinha sido uma conversão instantânea 3 anos atrás? O cara não tinha largado tudo para ir caminhar com Jesus 3 anos atrás?
anos caminhando com o mestre, ainda não havia se convertido? Irmãos, será que Jesus, ele se enganou? Será que Jesus estava equivocado? O que você acha, João? Para você que está sendo novidade aqui a conversa, será que Jesus estava enganado? Porque, você veja, no verso 33, nós vemos Pedro fazendo uma afirmação aqui: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Cara, que afirmação forte. É como se Jesus falasse: Senhor, o senhor está errado. Como se Pedro falasse: Jesus, você está errado. Você está falando para eu me converter? Eu estou mais do que preparado. Eu estou preparado para ir em cana contigo. Eu estou preparado para ir contigo até a morte. Você não me conhece. Talvez ele tenha pensado assim: Jesus, faz 3 anos que você anda comigo e não me conhece. Talvez quantas vezes nós olhamos para Jesus e falamos: Jesus, você não me conhece? Ué, mas Deus sabe todas as coisas. Não é comum a gente usar essa frase? Parece que quando a gente fica sem argumento, a gente apela para o Deus sabe todas as coisas. Depois nós vamos ver Pedro usando essa mesma frase: Senhor, tu sabes todas as coisas. Só que com uma outra conotação. Jesus, porém, não tinha dúvida, sabe, irmãos, sobre o que ele estava falando para Pedro. Porque se nós olhamos o verso 34, ô grandão, chega atrasado e não consegue abrir a porta, um cara desse tamanho. Vem aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui, ela está te esperando ansiosa. Senta. Ela está louca, se ela ficar longe de você mais um pouco, nós vamos ter que orar para Deus consertar o coração. Muita saudade. Irmãos, é um grande casal. Bem grande. Maior casal da igreja. Verso 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Percebe? Jesus falou: olha, bicho, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Você está louco, mestre? Eu estou preparado. Eu vou contigo até a morte. Ir para a cadeia contigo é fichinha. Precisa morrer com você, eu morro, né, Pedro? Quem não se conhece é você, Pedro. Você que não conhece é você mesmo. Porque hoje, veja bem, eles estavam à noite, estavam numa noite, num jantar. Jesus falou: olha, hoje ainda, Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes você vai negar que me conhece. E se nós olharmos para João capítulo 18, verso 17, nós vamos confirmar o que Jesus estava falando, quer ver? Então a jovem criada, João 17, então a jovem criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu: eu não sou. Verso 18: fazia frio, e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se. E Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Enquanto isso, Pedro estava em pé entre eles, aquecendo também. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega, dizendo: não, eu não sou. Verso 26. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro havia decepado a orelha,
perguntou: eu não te vi lá no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Sabe, irmãos, aproveitando aqui a deixa desse cara que era parente do cara que perdeu a orelha, não perdeu não, porque Jesus achou e colocou de volta. O cara que teve a orelha cortada, né? Se nós olharmos lá para o Getsemane, nós não precisamos nem ter essas três negativas aqui de Pedro verbalizadas. Quer ver? Olha? João 18:10. No momento que Jesus foi preso, né? Os caras chegaram para prender Jesus. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vamos lembrar que Jesus estava orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Jesus já tinha falado com o Pai a respeito desse cálice, que era passar por aquilo que ia passar. E aí Pedro se mete na frente: não, vocês não vão levar o mestre preso e tal, puxou a espada e, se fosse hoje, puxou 3 oitão, né? E pau, deu um tiro no soldado. Jesus vai lá, pega a orelha do cara, bota de volta no lugar e fala: Pedro, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Cara, por acaso eu vim para passar por isso e não vou passar? Por acaso eu não vou beber o cálice que meu pai me deu para beber? Sabe, irmãos, nessa reação de Pedro, ele já negou a Jesus, quando ele agiu contrariamente aos ensinamentos do mestre. Jesus, ele traz toda uma gama de ensinamentos que nós vimos durante esses 3 anos de caminhada, e entre esses ensinamentos ele fala: olha, se alguém te dá um tapa na cara, você dá o outro lado, oferece a outra face. Aí Pedro vai lá e pum, arranca a orelha do cara. Sabe, irmãos? É contra aquilo que o mestre tem ensinado. Então, se Pedro chamava Jesus de Senhor, mas faz diferente do que Jesus mandava fazer, Pedro está negando Jesus. Nós temos aqui uma negativa prática. Não precisou nem utilizar aquela verbalizada. Porque falar é fácil, não é? Agora, fazer é que a coisa pega, que o bicho pega. Há quem diga, e eu não estou acusando ninguém, porque eu mesmo já pensei sobre isso. Pensei dessa maneira durante muito tempo. Então não estou criticando quem porventura ainda pense assim ou diga dessa maneira. Mas há quem diga que Pedro ele só se converteu mesmo quando o galo cantou. Não é? Que Pedro foi o único cara que se converteu com o galo. Eu já vi pregadores brincando assim que o galo foi o maior pregador da história. Num cocoricó ele converteu Pedro. Mas será que realmente Pedro se converteu quando o galo cantou? O que vocês acham? Porque Pedro não é fácil, né? Fala sério, né? Pedro não é fraco. Vamos dar uma olhada 3 dias depois disso. Vamos. Nós estamos aqui no dia que Jesus foi preso, né? E acontece esse evento aqui. Aí vamos avançar 3 dias. Jesus morreu na cruz, foi sepultado. Aí Pedro ainda não sabia que ele tinha ressuscitado naquela manhã. João capítulo 21, verso 2. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos, estavam reunidos. Simão Pedro disse-lhes: eu vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo. Irmãos, aqui simplesmente nós vemos Pedro, em pouquíssimas palavras, declarando, e me corrijam se eu estiver errado, declarando que voltaria a viver a sua vida exatamente como era antes de Jesus. Ou seja, Jesus havia dito que o faria um pescador de homens, lá em Marcos 1,17. Lembra? Mas ele ainda não tinha entendido isso. Porque a hora que morre o sonho, nós andamos 3 anos com o cara era fantástico, falava de uma forma que nunca a gente viu ninguém falar, demonstrava uma capacidade, uma inteligência, uma autoridade que nunca vimos em ninguém. E pega o cara, prega o cara numa cruz, e o cara sangue até morrer, bicho. Como assim? Ele não era o Messias? Morreu. Perdi 3 anos da minha vida. Não sei vocês. Não sei. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu vou voltar onde eu estava quando tudo isso começou. O que Pedro estava fazendo quando Jesus aparece e fala: vem comigo? Pescando. O que Pedro está falando aqui? Eu vou pescar. Vocês, eu não sei, eu vou pescar. Irmãos, a gente pode até passar isso aqui rapidamente na leitura sem entender tudo o que isso quer dizer. Pedro está falando aqui: acabou. Foi um sonho, foi uma utopia, foi irreal. Sabe quando você vem na igreja, que você clama, que você ora, que você recebe oração, que você louva, que você ouve pregação, que você fala: nossa, minha vida foi transformada, daqui a pouco acontece uma tragédia. Já vi gente largar a fé porque morreu a mãe, porque morreu o pai, porque não conseguiu um sim numa resposta de algo que estava buscando. Ah, cara, estava me iludindo, eu perdi esse tempo todo aqui. Perdi. Foi tudo em vão. Então eu vou voltar a fazer o que estava fazendo antes. Foi exatamente o que Pedro fez. Eu vou voltar. Talvez ele tenha pensado: o que eu estava fazendo não quando aquele cara me interrompeu, que eu mudei tudo, larguei para seguir. Estava pescando. Então eu vou voltar a pescar. É mais ou menos isso, irmão. Agora perceba o seguinte: quantas vezes você vem à igreja, Jesus fala algo para você, mas você não entende. Quantas vezes é lançado sobre você uma palavra, uma promessa, uma sentença, uma profecia, mas você não entende. Porque passa o tempo, as coisas acontecem ou deixam de acontecer, e você parece que não vê nada concreto com relação àquilo, e daí de repente você fala assim: acho que não adianta. Eu lembro, nós tivemos um momento traumático na igreja, quando a irmã da pastora Sandra teve um acidente, e nós apregoamos jejum nessa igreja, e nós oramos, e nós fomos lá orar por ela, e nós profetizamos, e nós declaramos, e nós... Que momento traumático. Até perdoa, Sandra, de estar revivendo isso, mas é para edificação. E ela faleceu. Sabe, aquilo foi um baque tão grande, até para mim, que não era parente, mas eu tenho um amor tão grande pela Sandra. Sandra e Milton são amigos tão queridos, nós temos uma história
nas nossas vidas, já passamos por alegrias, por tristezas, por desavenças, por momentos de tensão entre nós, na nossa amizade, mas suplantamos tudo isso. E eu confesso aqui que eu tive medo até de perder a Sandra, porque foi tão traumático aquilo, foi tão estúpida aquela morte, irmãos, que eu fiquei até com medo que a Sandra, porque ela ficou muito desanimada, ela ficou muito triste, muito afetada. Eu não comentei nem com a minha mulher, mas eu fiquei com medo de perder a Sandra. Mas está aqui, ó. Ela não voltou para onde ela estava quando começou a caminhar. Glória a Deus. Ela curtiu o luto, ela sofreu o baque, assimilou, mas continuou caminhando. Amém. Sabe, irmãos, às vezes Deus diz não. Mas às vezes ele diz não para testar a gente. Qual é o tamanho da nossa fé? Pedro, você vai passar no perrengue, cara. Eu até já roguei por você, para que a tua fé não se esgote. Aí eu pergunto, o que será que era preciso para que Pedro se convertesse? Porque para mim está claro, não sei se para vocês. Pedro não tinha se convertido ainda não. O que é preciso para que você se converta? O que é preciso para nós nos convertermos? Irmãos, Pedro ficou 3 anos caminhando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, ouvindo Jesus, conversando com Jesus, olhando para Jesus, analisando as reações de Jesus. 3 anos. 3 anos. A gente vem uma vez por semana na igreja, fica 2 horas. Às vezes reclama que a pregação foi muito longa, que o culto acabou mais tarde, que o louvor estava desafinado, que não sentimos a presença. Se Pedro, naquele intensivo, não se converteu, eu vou falar, e nós, para não ficar pesado, falar em vocês. Vocês estão entendendo isso? Fala bem. Faz assim com a cabeça para ter certeza que você está acordado. Amém? Sabe, irmãos, eu olho para Pedro aqui. Pedro viu Jesus curando enfermos. Inclusive a primeira enfermidade registrada na Bíblia que Jesus curou foi a sogra de Pedro. Era um motivo talvez até para Pedro ficar meio com raiva de Jesus. Vai lá desandar com Jesus. Mas ele viu a mulher ser curada. Ele viu aquela mulher que estava 18 anos menstruada tocar o suficiente de Jesus e ser curada instantaneamente. E Jesus fala: se alguém me tocou, Pedro, você está de sacanagem mesmo? Tem uma multidão em volta de você aqui. Os caboclos estão se acotovelando aqui. Eu já levei uns 50 pisão no pé, uns empurrão aqui. E você vem falar: alguém me tocou? Está brincando, né? Jesus falou: não, Pedrão. Sério, papo reto. Alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Percebe? Pedro estava lá. Pedro estava lá o dia que com 2 peixes e 5 pão. Ou era 2 pães e 5 peixes? Jesus, ele alimentou uma multidão de 10.000 pessoas.
pessoas aproximadamente. Todo mundo comeu até se fartar. E Pedro ainda ajudou, Betinha, a pegar os restos, aquilo que sobrou, que era muitas vezes mais do que o que tinha originalmente ali. Quer dizer, sai 2 pães, 5 peixes, ou 5 peixes, 2 pães, nunca lembro. Alimenta uma multidão de gente e sobra 12 cestos. Pedro estava lá, um dos cestos Pedro veio trazendo. Eu acho que olhando para o cesto assim, olhar para o mestre, olhar para o cesto, olhar para o mestre, olhar para o cesto. Olhar para os outros. Não entendi. Pedro caminhou sobre as águas com Jesus. Janina, mestre, ele tinha que ser, né? É o mais falastrão, mestre, todo mundo é um fantasma, Pedro, não, chá comigo, mestre, se é o Senhor que eu bater sobre as águas contigo. Jesus fala, vem. Ele desce no barco e vai. O cara caminhou sobre as águas com Jesus. Ele viu Jesus fazer cego enxergar, leproso ser curado, morto ressuscitar. Ele chegou em Betânia com Jesus aquele dia. Ele viu Maria e Marta falando, mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí ele olha para os outros e fala, mal. Pô, o mestre ficou, a gente recebeu faz 4 dias a notícia, cara. O mestre ainda ficou lá. Aí Jesus chega e fala, arreguem a pedra. Não, senhor, já está fedendo, foi 4, arrega a pedra. Os caras arregam a pedra, uma mão no nariz. Aí Jesus chega na boca da caverna e fala, Lázaro. Acho que essa é a coisa que ele mais gosta de fazer. Levanta e vem para fora. E o cara veio. Pedro estava lá, Márcia. Pedro estava lá. Vocês estão brincando? Eu era examinador do Detran na época e eu estava lá em Araucária fazendo exame. Tinha sido chamado para ir trabalhar lá em Araucária aquela semana. E tinha um cara que caiu para fazer exame comigo chamado Lázaro. Deixei o cara por último, eram 3 candidatos que tinha no carro, deixei o cara por último. Aí, quando ele acabou o exame dele, eu falei, ok, isso pode estacionar. Ele estacionou, desci do carro, dei a volta no carro, abri a porta do bolsinho da escola, olhei fixo nos olhos dele, falei, Lázaro, levante e vem para fora. Eu sempre quis dizer isso e funcionou! Ele levantou e saiu. Uau! Eu falei, tá todo mundo aprovado. Os caras, glória a Deus, glória a Deus. Foi um momento, irmão, inesquecível. Pedro estava lá. Não em Araucária, lá em Betânia. Era para ser uma pregação comovente, vocês estão vendo? Eu concluo o seguinte aqui, irmãos. Não era milagre que iria fazer Pedro se converter. Uma vez eu até estava conversando com o Betão ali, a gente estava falando, puxa, hoje em dia a gente não vê mais milagre, né? Nas igrejas. Mas sabe, Jesus ele fala assim, bendito aquele que não viu e creu. Porque sabe, irmãos, não era milagre. Se
fosse milagre que fizesse a pessoa se converter, eu tenho para mim, Pedro não teria se convertido há muito tempo. Não teria chegado nessa condição naquele momento. Concorda, Pedro? Aí eu vou perguntar novamente: o que é então preciso? O que é então necessário para Pedro se converter? O que faltava para fechar, para concluir esse processo na vida de Pedro? Vamos dar uma olhadinha num outro cara na Bíblia que passou por um processo. Vamos? Vocês já ouviram falar de Jó? Hein? Se tiver condições aí, abra a tua Bíblia, ou vai no aplicativo aí no livro de Jó. Lá no capítulo 42. Jó 42. Verso 1. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos e sem a devida sabedoria. Tu ordenaste: agora, pois, ouve-me e falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Eu já falei inúmeras vezes aqui que a antiga aliança, o Antigo Testamento, mas o termo mais adequado é a antiga aliança, é repleta de Yeshua. Ou seja, Jesus está em todo o Antigo Testamento. Como assim, pastor? Mas Jesus não nasceu lá em Mateus, lá? Não foi no Novo Testamento? Como que você está falando que Jesus está no Antigo Testamento? Irmão, Jesus está no Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias. Ele era o Deus que aparecia falando com o homem. Não, pastor, aí você está falando heresia, está maluco. Irmãos, sabe que quando os mais desavisados, esses mais... E eu vou usar o termo aqui, não pejorativamente, porque ignorante não é um termo pejorativo. Ele pode ser usado pejorativamente, mas ele não é. Eu, por exemplo, eu sou totalmente ignorante com relação à física nuclear, por exemplo. Né? Quer dizer, você quando ignora algo, quando você não conhece sobre algo, você é ignorante naquele assunto. Não é isso? Então, eu estou usando esse termo não pejorativamente. Mas às vezes as pessoas mais ignorantes, teologicamente falando, as pessoas que não conhecem tanto a Bíblia, dizem assim: o Deus do Antigo Testamento era cruel e vingativo, mas o Deus do Novo Testamento é amoroso e gentil. Né? Quando eu ouço isso assim, eu penso: poxa, quanta ignorância! Quanta ignorância! Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, lendo algumas passagens bíblicas, que é para provar na palavra, na Bíblia, o que eu estou falando aqui. Inclusive para as pessoas que estão me ouvindo pela internet, aí, talvez pela primeira vez, nunca ouviram sobre isso, talvez estejam meio escandalizadas. Então, para vocês se acalmarem um pouquinho, vou mostrar na palavra do que eu estou falando.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. Tem ceia, quero me avisar aqui que tem ceia. Eu sei que tem ceia. Ceia é isso. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Percebe? Nunca ninguém viu Deus, mas o Filho o revela. Capítulo 6, verso 46, o mesmo Evangelho de João. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Ele está se referindo a ele próprio. Jesus está falando dele mesmo. Ninguém viu o Pai, senão o Filho. Mas quem vê o Filho, vê o Pai. João ainda, capítulo 14, verso 7. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. As pessoas não estavam vendo o Pai, estavam vendo Ele. Mas Ele está falando, desde agora vocês têm visto o Pai em mim. Verso 8. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Parece que não era só Pedro que estava no processo aqui, né? Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer-me: mostra-nos o Pai? Você percebe? Então, se ninguém viu ao Pai, mas quem vê Jesus vê ao Pai, qual era o Deus que falava com Adão na viração do dia lá no Éden? Qual era o Deus que falava face a face com Moisés? Qual era o Deus que falou com Abraão? Qual foi o Deus que lutou com Jacó? O varão que lutou com Jacó mudou o seu nome, a sua identidade, a sua maneira de caminhar. O Antigo Testamento está cheio de Jesus, está entulhado de Jesus. O Novo Testamento simplesmente se preocupa em mostrar que era Jesus. Bom, entendido isso, assim que ele, eu posso dizer que o próprio Jesus confronta Jó, apareceu para Jó, conversou com Jó, Jó falou: eu te vi com os meus olhos, e Jesus falou que ninguém viu o Pai, mas quem vê a ele vê o Pai. Então quem era que Jó estava olhando? Quem que apareceu para Jó? Jesus, não tenha dúvida. Então vamos olhar qual foi a estratégia que Jesus usou com Jó. Ele atuou diretamente confrontando Jó na exposição dos seus pecados. Onde é que você estava quando eu fundava a terra? Onde é que você estava quando eu colocava os firmamentos no céu? Onde é que você estava quando eu botei limite nos mares? Quem é você para me questionar? Onde é que você estava quando eu estava fazendo todas as coisas? Você estava lá dando palpite, dizendo como é que era para eu fazer? Ele faz Jó se colocar no lugar dele, olhar para a própria pequenez, para as próprias limitações, e é aí que Jó se arrepende. E nas palavras do próprio Jó, como nós vemos, se arrepende sinceramente na cinza e no pó. Agora vamos olhar para Pedro na mesma situação. Depois daquela última pesca lá, Pedro saiu com os meninos para ir pescar. Jesus aparece na praia
e fala com eles. E eles não reconhecem Jesus. Ele fala: olha, joguem a rede para cá agora. Já passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Joga a rede para a direita. Não custa nada. Jogaram. A Bíblia fala que quase vira o barco de tanto peixe. Aí João olha e fala: Tigrada, é o mestre. Não, tá? Todo mundo olhou: é ele mesmo. E quando Pedro ouve que era Jesus, ele estava peladão no barco, ele veste a túnica e pula na água, enquanto os outros vão para o barco até a praia. Ele não teve coragem de chegar lá. E eu imagino que ele nada na diagonal assim, e deve ir caminhando por trás na areia ali, até chegar onde Jesus estava. Jesus tinha feito uma fogueirinha, estava assando peixinho na telha ali e tal, fazendo de jejum, né? Deixa eu passar na noite, que lá de manhã cedo, lá era do dia. Aí Jesus oferece o de jejum para eles. E aí nós olhamos aqui, ó, depois daquela última pesca, em João 21:3, Simão Pedro disse-lhes: vou pescar, né? Lembra? Essa pesca que ele está se referindo. Jesus os encontra na praia e basicamente usa a mesma estratégia com Pedro que ele usou com Jó lá no Antigo Testamento. Vamos ver? João 21:15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? No original, Jesus usa o termo Simão Bar Jonas, tu me amas mais do que esses outros? Sabe por que Jesus está falando o nome de Pedro, o nome de seu pai? Jesus está falando assim: eu te conheço, eu conheço de onde você veio, eu conheço você, eu conheço teu pai, o pai dele, eu conheço a tua origem, eu sei muito bem quem você é. Você me ama? Respondeu-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, Jesus acrescentou: segue. 3 anos antes, na beira da praia, Jesus falou: segue. E Pedro largou o que estava fazendo e foi. Se passaram 3 anos de caminhada, 3 anos de processo, 3 anos de aprendizado, 3 anos de experiências. E Jesus repete: segue. Parece que voltamos lá no começo. Nessa última pergunta, quando Pedro se angustia e diz: Senhor, tu conheces todas as coisas, ele está confessando os seus pecados e as suas fragilidades.
Pedro está falando: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu dei uma de machão e roí a corda, que eu pequei, que eu falhei, que eu voltei atrás, que eu te neguei, que eu fui covarde, que depois de 3 anos o Senhor me ensinando, a hora que eu achei que o Senhor tinha ido embora, eu larguei tudo que o Senhor tinha me ensinado e voltei atrás. O Senhor sabe que eu não valho nada. O Senhor sabe todas essas coisas. Aqui ele percebe que ele não é ninguém. E que só a graça, o amor e a misericórdia de Jesus poderiam salvá-lo. Então, algum tempo depois, ele escreve assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele escreve isso na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9. Embora eu creia sim em milagres, irmãos, os processos de Deus são o que mais me fascina. Os seus processos acabam no arrependimento da pessoa. E arrependimento é reconhecimento dos erros, mas é também o abandono da prática. É quando isso acontece, se encerra o processo. Existem muitas pessoas, como eu, como você, em processo. Mas enquanto não reconhecermos os erros, e identificarmos que são erros, e tratá-los como tais, e abandonarmos as práticas, o processo não encerra. Nós vamos continuar passando pelas mesmas situações. E muitas vezes ousamos por a culpa em Deus. Nós que estamos em processo devemos estar preparados para o confronto. Porque antes que o processo acabe, nós somos confrontados por Ele. E aí não tem escapatória. Se você realmente quer ser salvo, se você realmente entende que Ele é Senhor na tua vida, você pode lutar pelas tuas convicções, pelos teus ideais, por aquilo que você quer, quanto você desejar. Mas é só na hora que você se rende que o processo é concluído. Amém? Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai querido e santo, nesse momento eu coloco, Senhor, cada uma dessas vidas na tua presença. Eu creio, Senhor, que não há absolutamente nenhum de nós que, assim como Pedro, talvez não pense que já está preparado para ir contigo até a morte. Mas assim como ele, Senhor, talvez cada um de nós continue te negando dia após dia, antes que cada galo cante. Mas nós confiamos em Ti, na Tua misericórdia, e nos entregamos a Ti nessa noite, te pedindo que o Senhor nos transforme, Senhor, naquilo que o Senhor entender que precisa ser transformado. Nós aceitamos os Teus sims, mas também aceitaremos os Teus nãos. E nesse ínterim, Senhor, nós simplesmente esperamos
que a tua obra se conclua em nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém.